A paz do Senhor Jesus para a sua vida. Eu sou o professor Hélio Domingues, sou pastor da Assembleia de Deus, bacharel em Teologia e pós-graduado em Ciência da Religião. Eu quero, através desse vídeo, falar sobre duas doutrinas fundamentais da Bíblia, e que são antagônicas e estão em opostos extremos, que é a doutrina do céu e a doutrina do inferno. Eu vou iniciar esse estudo falando primeiramente sobre o inferno, e no próximo vídeo falarei sobre as maravilhas do céu. Eu espero que você faça um bom proveito desse estudo e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Veremos nesse vídeo os seguintes tópicos: os pressupostos sobre a existência do inferno, algumas definições, o que não é o inferno segundo ensina as Escrituras Sagradas, as objeções dos críticos da Bíblia e, por último, o que eu devo fazer para não ir para esse terrível lugar. Vamos ler juntos um texto das Escrituras, Mateus 7, a partir do versículo 13, lembrando que são palavras do próprio Senhor Jesus. E ele nos diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que entram por ela. Esta porta que está registrada nesse texto, que leva à vida eterna, também está registrado no Evangelho de João, no capítulo 7, aliás, no capítulo 10, a partir do versículo 7, e é reconhecida como estreita. Isso não significa que é difícil tornar-se um cristão, mas que há um único caminho que conduz à vida eterna, com Deus, e que poucos decidem andar por ele. O único modo de chegar ao céu é crer em Jesus Cristo, porque apenas ele morreu por nossos pecados e justificou-nos diante de Deus. Seguir os passos de Cristo pode não dar popularidade, mas é a atitude verdadeira e correta. Então agradecemos a Deus pela existência deste caminho. De todas as doutrinas do cristianismo, a do inferno é provavelmente a mais difícil de defender pelos apologistas, que são aqueles que defendem a fé cristã, a mais incômoda de crer, a mais odiada, desprezada e ignorada, até mesmo no meio cristão, a mais atacada pelas seitas e religiões heréticas, e a primeira a ser abandonada. A incredulidade quanto ao inferno envolve três pressupostos e que acarreta algumas consequências que destroem toda a fé cristã. O primeiro pressuposto: crer que não existe inferno é pressupor que tanto a Bíblia quanto a Igreja cristã mintam, pois ambas ensinam claramente a realidade do inferno. Se a Bíblia e a Igreja estivessem erradas sobre o inferno, poderiam estar erradas com relação a tudo mais. O segundo pressuposto: se a Bíblia e a Igreja mentem sobre o que o Senhor Jesus disse sobre o inferno, então descrer nelas é pressupor que o Senhor Jesus seja mentiroso, pois ele foi muito explícito e enfático sobre o inferno do que qualquer outra pessoa na Bíblia. E o terceiro pressuposto: se deixássemos de lado a doutrina do inferno por ela nos parecer insuportável, essa atitude implicaria o princípio de que podemos mudar qualquer doutrina que acharmos insuportável ou inaceitável. Agora, quais seriam as consequências desastrosas se deixássemos de lado a crença no inferno? O primeiro é este: se não existisse o inferno, as escolhas da vida não fariam mais uma diferença infinita. Removendo o inferno, ir para o céu seria um processo automático e acessível para todos. O escritor C.S. Lewis ficou famoso com o livro que depois virou filme, que fala sobre as Crônicas de Nárnia,
ele disse que nunca encontrou uma pessoa que tivesse uma crença viva no céu e que também não tivesse uma crença viva no inferno. Ele diz: se um jogo é para ser levado a sério, deve ser possível perdê-lo. Se a salvação fosse universal e automática, então não existiria livre-arbítrio. Não é por acaso que todas as religiões orientais não ensinam ou ensinam de uma forma deturpada sobre o inferno e nem sobre o livre-arbítrio. Se não existisse um inferno do qual ser salvo, então o Senhor Jesus não seria o nosso Salvador. Ele seria apenas o nosso mestre, um profeta, um guru ou um modelo de ser humano. Se a salvação fosse automática, o sacrifício da morte de Cristo não seria o que o próprio Cristo disse que era: necessário, planejado, a culminação de toda a sua vida terrena, sua razão de ter vindo do céu para esta terra. Então vamos falar um pouco mais sobre o inferno. Quem são as pessoas que vão para lá? Está escrito na Bíblia? Sim, vamos ver. Salmo capítulo 9, versículo 17, nos diz assim: os ímpios irão para o inferno. Sim, todas as nações que se esquecem de Deus. Então, nesse único versículo, a Bíblia fala de dois grupos que vão para o inferno. O primeiro grupo são os ímpios. Quem são os ímpios? São todos aqueles que praticam a impiedade ou têm o coração desprovido da impiedade de Deus ou a injustiça. São aqueles que desprezam a lei de Deus e é da terra também e estão sempre se omitindo em fazer o bem. Agora, os ímpios são também aqueles que vivem na prática do pecado. Então, nós entendemos com isso que existem pessoas que estão na igreja, que professam uma fé em Cristo, mas que, na verdade, aos olhos de Deus, são ímpias, porque essas pessoas vivem na prática do pecado. O segundo grupo são todas as gentes que se esquecem de Deus. Ora, quem se esquece de uma pessoa, é necessário que em algum momento de sua vida tenha tido algum tipo de relacionamento com essas pessoas. Então, quem se esquece de Deus são pessoas que já tiveram algum nível de relacionamento com Deus. São pessoas que já tiveram algum tipo de experiência com Deus e o abandonaram e se desviaram dos caminhos do Senhor. O escritor aos Hebreus nos alerta que nós devemos estar firmes em Cristo, não é só no início, mas é até o fim. Vamos examinar esse texto. Hebreus 3, a partir do versículo 12, que nos diz assim: vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer um de vós um perverso coração de incredulidade, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se é que guardamos firmes até o fim da nossa confiança inicial. O apóstolo Pedro nos fala daqueles que se afastaram de Deus, mas por causa do pecado. Vamos examinar a segunda carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 20, que nos diz assim: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior que o primeiro. Porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. E deste modo sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro:
volta o cão ao seu vômito, e a porca lavada volta a revolver-se no lamaçal. Paulo também fala sobre este assunto, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Ele diz: pois Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. E muitos hoje estão fazendo como Demas. Estão dando as costas para Deus por causa dos prazeres do mundo. Quem mais vai para o inferno? A Bíblia nos fornece algumas listas que são consideradas negras de pessoas que vão para o inferno. Vamos examinar essas listas? Apocalipse capítulo 21, versículo 8, é considerado a lista negra da Bíblia. Nos diz assim: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. O apóstolo Paulo também tem uma lista, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, que nos diz assim: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo diz ainda: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então vamos examinar cada um desses grupos rapidamente. A parte A, capítulo 21, versículo 8, diz: mas quanto aos medrosos, e algumas traduções está covardes ou tímidos. Agora, essa timidez não é uma timidez relacionada com o temperamento introvertido das pessoas. O que significa esse tímidos? Tímidos são aqueles que não querem ter compromisso com Deus. Conhecem a verdade, mas não estão dispostos a renunciarem às suas vidas para ter um compromisso de obediência e de fidelidade com Deus. Olha o que o Senhor Jesus diz em Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Estava vendo esses slides na internet, achei interessante colocar aqui para fazer parte do nosso estudo. Então, essa situação de muitos cristãos aí pelo mundo. Então, ele está dizendo mais ou menos assim: ou seja, Senhor, essa cruz está muito pesada, por favor, diminua esse meu sofrimento. Segundo o texto, ele mesmo corta um pedaço da sua cruz. Você sabe que cruz é símbolo do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. E no texto que nós acabamos de ler, cada um deve levar a sua própria cruz, por mais pesado que seja. Então ele chega aqui, esse cristão aqui, ele corta um pedaço da sua própria cruz. Ele agradece a Deus: Senhor, muito obrigado. Cortou um pedaço da cruz. E agora chegou o momento da verdade, de passar para o outro lado. O profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2, ele diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. E a única forma de nós nos chegarmos a Deus é através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então ele percebe nesse final da vida dele que ele não consegue passar para o lado de lá, para o lado de Deus. É aí que vem a decepção de muitas pessoas quando chegam no final da sua vida. A cruz dele foi cortada por ele próprio. Grande decepção. Olha o que o Senhor Jesus diz em Marcos 8, versículo 38. Esse versículo é terrível. Diz assim: porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras,
também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Aqui fala daquelas pessoas que passam a sua vida se envergonhando de Cristo, ou seja, não querendo renunciar às suas vidas para seguir o Senhor Jesus. O outro grupo é os incrédulos. Tem pessoas que ouvem e dizem em seu coração: eu não acredito em Jesus, em céu ou inferno. Isso é o pecado da incredulidade. Essas pessoas querem pagar para ver. No final das suas vidas, elas vão descobrir que estavam enganadas. Outros dizem: se Deus aparecer para mim, eu passo a crer. Vai morrer e Deus não vai aparecer para essas pessoas. Por quê? Porque Deus não está preocupado em provar sua existência para ninguém. Você quer descobrir o que significa isso? Leia a epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, especialmente no versículo 19 e 20. Paulo ali nos diz que a maior prova da existência de Deus são as coisas por eles criadas. E dentre todas as coisas que Deus criou, a maior prova da existência de Deus é você mesmo. O outro grupo são os abomináveis. A Bíblia fala de vários tipos de abomináveis. Coloquei aqui apenas um desses grupos. São aqueles que são homossexuais, e é bom ressaltar que vivem na prática do homossexualismo, que a Bíblia diz que é prostituição. Separei apenas esse versículo, existem vários. Levíticos 18, 22, que diz assim: com homem não te deitarás, como se fosse mulher, abominação é. Então, a prática do homossexualismo é a prática que é condenada por Deus, e aos olhos de Deus é uma abominação. E aqui, queridos, está escrito, Apocalipse 21, 8, que os abomináveis, ou seja, aqueles que vivem na prática da prostituição do homossexualismo, vão para o inferno. Agora a lista de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, que está no mesmo grupo. Nem os efeminados e nem os sodomitas. Efeminados, diz-se de homem com características ou modos de mulher. Sodomitas é um termo bíblico para se referir aos que praticam o sexo anal, o homossexualismo e todo tipo de perversão sexual. Esse grupo, segundo a Bíblia, não herdará o reino de Deus. O outro grupo, homicidas, assassinos que matam por crueldade, prazer, dinheiro ou poder. E a Bíblia vai mais além. A Bíblia diz que o homicida não é aqueles que usam armas para tirar a vida das pessoas. Olha o que diz a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 15. Qualquer que odeia a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Fornicadores. No Novo Testamento, fornicação é o termo usado para traduzir a palavra grega porneia, de pornografia ou de prostituição, termo técnico que designava um matrimônio inválido. Então são muitos casos que nós vemos por aí de casais crentes que estão vivendo corretamente segundo a lei dos homens, mas estão incorrendo num pecado aos olhos de Deus, o pecado da fornicação. Existem casos desses casais que estão tentando regularizar as suas situações, não entram nesse grupo. São pessoas que estão embaraçadas com o divórcio. Às vezes, antes da pessoa vir para o Evangelho, já veio com problemas, já veio separadas, divorciadas, e estão lutando para regularizar as suas situações. Não entram nesse grupo.
O que entra nesse grupo é as pessoas que praticam o sexo fora dos parâmetros do casamento. A Bíblia diz que são fornicadores, e os fornicadores, a Bíblia diz que vão para o inferno. Adúlteros. Adultério é uma palavra que derivou da expressão latina ad alterum torum, que significa literalmente na cama de outro, que designava a prática da infidelidade conjugal. Feiticeiros. São aqueles que fazem trabalho de feitiçaria, tanto para o bem ou para o mal, recebem entidades malignas, que são os chamados médiuns, tentam entrar em contato com os espíritos dos mortos. O que a Bíblia fala a esse respeito? Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo 10, diz assim: Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lançará fora de diante de ti. Idólatras são aqueles que se prostram diante de imagem para fazer adoração, petição, e os consideram superiores. O que a Bíblia fala a respeito da idolatria? Um texto, que é o texto dos 10 mandamentos, que está em Êxodo capítulo 20, que nos diz assim: Não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. E existem milhões e milhões de pessoas no mundo que, apesar de serem extremamente sinceras, incorrem nesse terrível pecado que é a idolatria, que é considerada por Deus um adultério espiritual. Ou seja, as pessoas que professam exteriormente seguir ao Deus único e verdadeiro, mas que também se prostram diante de imagem para prestar homenagem, para fazer petições e prestar adoração. E uma coisa que deve ficar bem clara: sinceridade não tem poder para transformar o errado no certo. O outro grupo, os mentirosos. Tem gente que mente tanto que pensa que a mentira é a verdade. O que a Bíblia fala a respeito dos mentirosos? Ou seja, aqueles que vivem na prática da mentira. O salmista diz assim: Quem pratica a fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Agora a lista do apóstolo Paulo, que não consta na lista de Apocalipse. Ele diz: Não erreis nem os devassos, um grupo, os devassos, aquele que é libertino, dissoluto, licencioso. Os ladrões. Ladrão é a pessoa que toma para si objetos que a sociedade considera de outrem. Avarentos. O pecado da avareza, na verdade, é a ganância, que foi traduzido de forma errada para o português como avareza. Nem os bêbados. Então nós precisamos separar em grupos, conforme Deus separa. Existem aqueles que estão presos ao vício do álcool, estão sofrendo, que a ciência diz que o alcoolismo é uma doença. Outros usam o álcool para tentar fugir da realidade, como aqueles que usam drogas. E agora existe um outro grupo que se embriagam por puro prazer. É desses que a Bíblia está dizendo. Os maldizentes. Muitas pessoas não ligam para esse pecado, mas é um pecado terrível diante de Deus. Olha o que Tiago diz a esse respeito no capítulo 3, versículo 6. A língua é também um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os membros e inflama o curso da natureza, e é inflamada
pelo inferno. A Bíblia diz que os maldizentes não herdarão o reino de Deus. Então, finalizando a lista de Apocalipse 21:8, a Bíblia diz, a sua parte, ou seja, todos esses grupos que nós falamos rapidamente, a Bíblia diz que a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então é bom ressaltar que as pessoas vão para o inferno não por causa do pecado propriamente dito, mas sim porque não se arrependeram deles. Olha o que diz em Lucas 23, a partir do versículo 39, que fala aqui daquela ocasião da crucificação do Senhor Jesus, dos dois ladrões, um à esquerda e outro à direita. Olha o milagre que aconteceu. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E virando-se para Jesus, disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus virou-se para ele e disse, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Esse exemplo é um exemplo clássico, que esse ladrão que passou toda a sua vida roubando e matando, e a 5 minutos da sua morte, ele reconheceu que era um pecador, reconheceu que aquele que estava no meio era Deus, e somente ele poderia lhe salvar, e faz esse pedido, que na verdade é uma confissão de fé. Por isso que esse é uma das únicas pessoas que nós temos certeza que foi salvo, porque o próprio Senhor Jesus disse, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Então o que Deus quer do homem é o arrependimento dos seus pecados. Vamos dar agora algumas definições importantes sobre este tema, sobre o inferno. Na Bíblia, na verdade no original grego, a qual o Novo Testamento foi escrito, você não vai encontrar essa palavra inferno, porque essa palavra ela foi traduzida do latim, né, e que significa inferno, que tem esse significado, profundezas, ou mundo inferior. A palavra é usada para representar o termo hebraico Sheol e 2 termos gregos, Hades e Geena. Sheol e Hades significam reino ou mundo dos mortos. Aqui nessa gravura, nesse texto, nós temos assim uma ideia da localização desse lugar terrível chamado Sheol, Hades, ou que ficou popularmente conhecido como inferno. Então nós vemos acima a abóbada celeste, o firmamento, nós temos ali as nuvens, o astro celeste que é o Sol, nós vemos a parte superior que é a Terra e, segundo o relato da Bíblia, nas partes mais baixas da Terra fica esse lugar terrível chamado Sheol em hebraico, Hades no grego, que ambos significa lugar de mortos ou mundo dos espíritos que morreram. Geena é uma palavra grega que traduz-se por inferno e é usada no Novo Testamento nas seguintes referências. Mateus 10:28, e não temais os que matam o corpo e não pode matar a alma, temei antes aquele que pode perecer no Geena, ou seja, traduzido por inferno, a alma e o corpo. Tiago 3,6, a língua também é um fogo como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o povo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo Geena, no original, que é traduzido por inferno. Geena aparece no hebraico como Vale de Inom. Era um vale estreito e escuro ao sul de Jerusalém, onde o fogo queimava continuamente.
Mais tarde foi usado como lixeira da cidade. Além do lixo, eram jogados ali os corpos dos animais e dos criminosos. O fogo que queimava o lixo subia continuamente do vale, e por isso tornou-se símbolo do lugar de sofrimento das almas perdidas. Outra palavrinha, que às vezes é traduzido por inferno, é Tártaro. Segundo Pedro 2,4, Pedro diz: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas antes, havendo-os lançados no Tártaro, traduzido por inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para juízo. Esta palavra deriva do vocábulo Tártaros, o mais profundo abismo do Hades. Então tem o Hades, que nós acabamos de ver a figura. Então o Tártaro fica a parte mais profunda, onde a Bíblia diz que estão ali, onde Deus aprisionou anjos que estão reservados, né, para serem soltos no dia do juízo. Ou seja, isso é uma coisa que vai acontecer lá no Apocalipse, durante o acontecimento da tribulação. Esses anjos que estão aprisionados ali, que nós não sabemos exatamente o motivo, eles serão soltos não agora, mas serão soltos lá na ocasião do cumprimento das profecias do Apocalipse. Judas 1,6 diz assim: aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Então Judas está falando do mesmo lugar, Tártaros, a parte mais profunda do inferno. Nesse tópico nós vamos ver o que não é o inferno. O inferno não é irreal. A solução mais fácil para evitar o inferno foi apresentada pelo universalismo, que é uma corrente de pensamentos, né, que diz que a salvação é universal, ou seja, no final todos serão salvos. Quem dera se isso fosse verdade. Pena que isso é uma mentira de Satanás. Outra mentira é essa: o inferno não é terreno. Existe a noção popular de que o inferno existe, mas é apenas nessa vida. Os sofrimentos dessa vida terminam na morte. Quais são os sofrimentos dessa vida? São vários. É o luto, quando nós perdemos os nossos entes queridos. É quando se perde um emprego, quando o chefe de família não consegue sustentar a sua casa, quando morre um pai ou morre um filho. Você vê essas tragédias que têm acontecido aí, famílias sofrendo por causa da perda dos seus entes queridos, filho nas drogas, filho na prostituição, marido da bebida, marido nas drogas, tudo isso são sofrimentos. Só que todos esses sofrimentos humanos terminam na morte física. Agora, o Senhor Jesus fala a respeito de um sofrimento que ele nos adverte que não terá fim. Então, sofrimentos humanos terminam na morte. Mas não significa que terminou o sofrimento. Não. O sofrimento contra o qual o Senhor Jesus nos advertiu, esse não terá fim. Olha o que ele diz em Marcos 9,43. Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Mas, professor, no céu vai ter aleijado? O Senhor Jesus disse aqui que tem pessoas que vão entrar aleijado. Não, o Senhor Jesus está usando uma linguagem metafórica. Não tem aleijado no céu, não tem cego, não tem aleijado, não tem ninguém defeituoso, porque a Bíblia diz que antes dos salvos chegarem nos céus, o nosso corpo será transformado num corpo de glória. Então, por isso que no céu não tem aleijado. Ele está usando uma linguagem para nos dizer que o sofrimento no inferno nunca acaba. O inferno não é um purgatório. Para os católicos romanos, em essência, o purgatório seria um lugar bom, habitado por anjos, onde se daria a reeducação ou purificação da alma de todos os que já estivessem destinados ao céu, mas que ainda necessitassem de alguma santificação para ver Deus. Enquanto que o inferno seria um lugar mau,
onde os demônios vivem e trabalham. Essa é a teoria católica a respeito do purgatório. E a função do purgatório seria de punir e purificar o pecador, mas não eternamente. Contudo, contrariando a doutrina católica, o Senhor Jesus nada disso sobre a existência de um purgatório para a alma dos salvos. O Senhor Jesus deixou isso explicitamente na Bíblia. Ele fala sobre céu e sobre inferno. Nunca falou nada sobre esse lugar temporário chamado purgatório. Então, uma decisão da pessoa acreditar na tradição, nos teólogos católicos ou naquilo que a Bíblia ensina através do Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou de céu, ele falou de paraíso e afirmou explicitamente que o inferno é um lugar de tormento eterno e não temporário, de não lugar de purificação. O inferno também não é um limbo. O conceito de inferno é ocasionalmente confundido com o de limbo, que também foi inventado por alguns teólogos católicos na tentativa de solucionar o problema do pecado original das crianças, que teoricamente não poderiam entrar no céu sem o batismo nas águas. O inferno não é uma forma de reencarnação. A reencarnação é outro substitutivo popular oferecido para o inferno, embora sejam coisas distintas. Nas religiões orientais, a reencarnação é um castigo indesejável para as almas que não conseguiram evoluir ou iluminar-se. Tem um sentido de castigo, mas não é um castigo definitivo, eterno e desesperador. Logo, crer na reencarnação é acreditar que não existe inferno e todos irão necessariamente, no final, ser iluminados. O inferno não é um lugar para seres humanos. A Bíblia diz que esse lugar foi preparado para Satanás e seus anjos, muito antes do homem ser criado no jardim do Éden. Olha o que diz a Bíblia, Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, querido, um lugar que foi preparado para Satanás e os seus anjos não é um lugar bom para se ir. No inferno, não existem demônios atormentando os seus habitantes. Isso é uma crendice popular. Muitas figuras têm sido mostradas para ensinar as pessoas que o diabo e os seus anjos estão recepcionando as pessoas no inferno. Mas a Bíblia não ensina nada disso. Olha o que o Paulo diz em Efésios 6,12, que nos esclarece aonde é a habitação de Satanás e os seus demônios. Aonde que eles moram? Vamos ler juntos. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra, sim, os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Aonde fica esse lugar? Bom, é um lugar entre a terra dos humanos e os céus de Deus, é um lugar intermediário. É nesse lugar, chamado por Paulo de lugares celestiais, onde hoje está o trono de Satanás e os seus demônios. Os demônios que atuam aqui na terra, eles fazem incursões aqui na terra. Portanto, aqui está esclarecido que nem Satanás e nem os demônios estão no Hades recepcionando e atormentando ninguém. Um dia ele vai para lá, mas hoje, por enquanto, não. O inferno não deve ser confundido com o lago de fogo. Porque em Apocalipse 20:14 está dizendo que são duas coisas, dois lugares distintos. Diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, Geena, e esta é a segunda morte. Então, o lugar definitivo
onde vão todas as pessoas que hoje estão no inferno, no Sheol, o Hades, o chamado de Geena, vai ser lançado no lugar definitivo, no Lago de Fogo, que segundo os teólogos não é um lugar aqui na Terra, um lugar em outra dimensão que hoje nós não temos ideia de onde fica. Mas afinal, o que é o inferno? Vamos ver. O inferno é um lugar onde existe a plena consciência das coisas passadas e presentes. É considerado uma das coisas mais terríveis do inferno, além da privação da presença de Deus, que diz que a plena consciência, que diz que as pessoas que estão lá lembram de toda a sua vida pregressa aqui na Terra. Por que isso? Porque a nossa alma, ela é responsável pela inteligência, vontade e sentimentos, que é a nossa capacidade de percepção das coisas. Quem for lançado no inferno vai ter este domínio de existência como nós temos aqui hoje. Eu sei que eu existo, eu sei que eu estou ouvindo um estudo bíblico, e essa é a capacidade que nós temos de percepção, de saber, de noção de existência. Então as pessoas que estão lá no inferno, elas também têm essa noção de existência. Olha o que diz Lucas, naquela história muito interessante do rico e Lázaro. E disse ele, se referindo ao rico que estava no local de sofrimento, lá no Hades, ele diz: rogo-te, pois, ó pai Abraão, que o mande, se referindo a Lázaro, à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Então, depois você leu todo o contexto de Lucas 16, você vai ver que o rico estava no inferno, em tormentos, porém a mente dele, a memória dele não foi apagada. Ele lembra de tudo, tem domínio de existência que está no inferno, que sabe que está lá, e sabe também da sua vida pregressa na terra. Tanto é que ele faz referência aos 5 irmãos dele que estão na terra. Isso é uma das coisas mais terríveis das pessoas que chegam ao inferno. Muitas pessoas vão lembrar que passaram por igrejas, que foram vizinhos de igreja, muitos até que ligaram para a polícia por causa do som da igreja, que ouviram o evangelho, que receberam folhetos com palavras que poderiam levá-lo à salvação e recusaram tudo isso. Desceram à sepultura recusando a salvação através do Senhor Jesus. Agora estão no inferno e uma coisa mais atormentante é essa, lembrando de todas as oportunidades que tiveram na terra. O inferno é um lugar de densas trevas e o sofrimento é individual. O apóstolo Pedro, aliás, fala a respeito da forma do inferno. Como é um inferno? Ele diz assim: estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para as quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Então Pedro está esclarecendo que no inferno existe escuridão total. E diz também que é um lugar de sofrimento individual. Vamos ver. O ser humano é um ser social, chamado de ser gregário, ou seja, foi criado para viver em grupos. Todos nós pertencemos a grupo, é grupo familiar, grupo na igreja, grupo no trabalho, grupo na vizinhança. E Deus não criou o homem para viver isolado. Quem vive isolado que está com problema. Então, no inferno, as pessoas que estão lá não estão sofrendo em comunidade. Não existe comunidade no inferno. O sofrimento lá é individual. As pessoas estão em trevas absolutas e o sofrimento é particular e individual. O sofrimento no inferno
não será igual para todos. A Bíblia diz isso. Vamos ler alguns trechos. Mateus 11, 22. O Senhor Jesus diz: por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Ele está falando de graus diferentes de punição, de juízo. Versículo 24 ele diz assim: eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. O Senhor Jesus está falando com um grupo de fariseus. Capítulo 23, versículo 14, ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Então Deus é um Deus justo. Vamos ver algumas objeções dos críticos contra a concepção do inferno. Sabemos que existem muitas pessoas que gastam muitas horas de suas vidas estudando, pesquisando, tentando arranjar argumentos que provem a não existência de Deus, não existência do pecado e, em consequência, a não existência do inferno. Vamos ver algumas dessas objeções. São muitas, eu anotei aqui algumas. Os argumentos contra o inferno parecem muito fortes e simples, contudo, cada um deles pode ser contraditado pela Bíblia. A objeção 1 é essa: o inferno parece completamente contrário ao amor de Deus. Como poderia um Deus de amor total conceber ou mesmo tolerar tal câmara de tortura? Uma frase famosa do médium espírita Chico Xavier, ele diz assim, isso aí resume toda essa objeção número 1. Ele diz assim, se Deus é amor, então não pode haver um inferno. Vamos às respostas. É claro que o inferno é contraditório ao Deus cuja essência é o amor. Mas a existência do inferno não contradiz a existência de Deus. O amante quer que o amado seja livre, como ele mesmo o é. O amor cria a liberdade, apela para a liberdade, respeita a liberdade. É essa liberdade que permite ao outro, ou seja, o amado, tomar a decisão ou escolher ir para o inferno. Resposta B. É verdade, Deus é misericórdia e perdão perfeitos. Mas vamos esclarecer o que significa isso. O perdão apela para a liberdade. Ele deve ser dado e ser aceito livremente como qualquer outro dom. Se não nos arrependermos de nossos pecados e pedirmos o perdão de Deus, não o receberemos. Não porque Deus retém o perdão, mas porque nós retemos o arrependimento e a disposição para receber o perdão de Deus. A segunda objeção é essa. O inferno parece contraditório à justiça e ao amor, pois um castigo como o inferno parece desproporcional à nossa transgressão, tanto em qualidade como em quantidade. Qual é a proporção entre os tormentos impensáveis, infinitos, eternos no inferno, e os pecados pensáveis, finitos e temporais na terra? Como um pecado finito pode merecer um castigo infinito? Como o pecado temporal pode merecer um castigo eterno? Objeção interessante. Vamos à resposta. Há 3 acusações nessas objeções. A primeira, transgressões temporais não merecem castigos eternos. Transgressões finitas não merecem castigos infinitos. Transgressões leves não merecem castigos tão intensos. Qual é a resposta à objeção A? A eternidade não é quantitativa. Ela não é mais tempo nem um tempo infindável. É outra dimensão diferente de tempo.
a relação entre as escolhas terrenas e as recompensas ou castigos eternos não é a mesma que conhecemos na relação entre crimes e as penas aplicadas aqui na Terra. É uma outra dimensão, é um outro tipo de recompensas. Resposta B. Os castigos do inferno são eternos, mas não são infinitos. Somente Deus é infinito. Alma, pecado e castigo, todos são finitos. Isso não quer dizer que o sofrimento no inferno terá fim. Infinito significa, quando a Bíblia diz que Deus é um Deus infinito, significa que ele sempre existiu, que ele existe e sempre existirá. Porém, alma, pecado e castigos, todos têm um início. Porém, não tem fim. Por isso é dito que alma e pecado e castigo são todos finitos, mas vai ter um início. Esse início vai perdurar por toda a eternidade. Assim como um santo no céu pode ser mais santo, mais coração aberto, mais amoroso, mais capaz de conter a alegria de Deus no céu, de certa forma sendo superior a outro santo menos capaz, um pecador no inferno também pode ser inferior a outro pecador que esteja lá mais mergulhado no desespero, no orgulho e no ódio. Como falei anteriormente, existem graus diferentes de sofrimento no inferno, como existem graus diferentes de recompensas no céu. Resposta C. As imagens de tortura física no inferno são evocadas para sugerir algo além delas. A privação de Deus, a fonte de toda alegria e de todo sentido. As chamas de fogo que aludem à intensidade do sofrimento físico são para evocar algo mais terrível do que a interpretação literal das imagens. Então, no inferno, a Bíblia fala de fogo que causa tormenta, é só para a gente entender o grau de sofrimento que existe nesse lugar. Porque no inferno não existe fogo. Não existe fogo literal no inferno. O apóstolo Pedro nos esclarece que diz que o inferno é um lugar de densas trevas. E você sabe que fogo não combina com trevas. Para a gente saber, ter uma ideia de que sofrimento é esse, que é um sofrimento da alma e do espírito, comparado com um sofrimento aqui na Terra, por isso que a Bíblia usa o fogo, você faz um teste, você pega um palito de fósforo, acende e apaga ele com o seu dedo. Agora imagine aquela sensação térmica de queimadura no seu dedo por todo o corpo de uma pessoa. Então o maior sofrimento que as pessoas terão no inferno é justamente essa, a privação total e eterna de Deus. Dizer não para Deus aqui na Terra significa ficar sem Deus por toda a eternidade. Objeção 3. O inferno não contradiz apenas o amor de Deus e a sua justiça, como também o poder de Deus. Essa objeção também é interessante. Se ele criou todo o universo do nada, ele é onipotente, todo-poderoso. Se o poder dele não tem limite, por que Deus não destrói o inferno e não dá um jeito de ninguém ir para lá? O mundo no qual ninguém vai para o inferno, ou um mundo no qual não existe inferno, é um mundo melhor do que um mundo no qual alguns vão para o inferno. Portanto, se existe inferno, Deus deliberadamente criou um mundo ruim. Vamos responder. A objeção afirma que um mundo sem inferno é possível e questiona por que Deus não o criou. Mas, na verdade, ele fez isso. Deus não criou a nossa separação dele. Nós, sim. É o homem que se separa de Deus e não Deus que se separa do homem. Isso está registrado nas Escrituras. Deus criou um mundo perfeito, mas, ao criar seres humanos com livre-arbítrio, Deus deixou para nós decidirmos se o mundo real
sem inferno, continuaria a existir, ou se o outro mundo possível, com o inferno, começaria a existir. A decisão é do homem. Quarta objeção. O inferno também parece contrário à liberdade humana, pois ninguém escolheria livremente o inferno em vez de o céu, se lhe fosse dada a oportunidade de uma escolha livre e aberta. A resposta é essa. Nós temos livre-arbítrio. Portanto, podemos escolher livremente o céu ou o inferno. Escolhemos o inferno quando pecamos, embora não desejemos explicitamente o salário do pecado que está atrelado a isso, o castigo inevitável do pecado, ou seja, o banimento do paraíso da presença de Deus. Contudo, pecamos com a esperança de escaparmos desse castigo. E a quinta e última objeção. Mesmo que a ideia do inferno não seja contrária à liberdade humana, parece contrária à lucidez humana, pois somente alguém desequilibrado preferiria o inferno ao céu. Interessante. Não sabemos como alguém poderia preferir o inferno ao céu, tormento à alegria. Mas isso acontece sempre que pecamos. Somos espiritualmente desequilibrados. É o que a doutrina do pecado sugere indiretamente. O pecado não quer dizer apenas desobedecer uma lei. Essa é apenas a sua fórmula. Ele significa separação de Deus enquanto estão vivos aqui na terra e depois, quando morrem, separação eterna de Deus. Isso tudo é produzido pelo pecado. Concluindo o nosso estudo. O inferno é um castigo. O inferno é sofrimento. O inferno é privação. E de todas as privações que as pessoas que estão no inferno experimentam, privação do convívio da família, dos amigos, a pior coisa do inferno é a privação total, absoluta e eterna de Deus. Quem está no inferno nunca verá a Deus. O desejo do homem de ser feliz sem Deus está fadado ao fracasso, ao sofrimento e ao castigo inevitável, porque Deus não está entre as muitas fontes de alegria, mas Ele é a única fonte suprema de toda a alegria. A privação da causa suprema deve significar privação de todos os seus efeitos. É evidente que ninguém, em sã consciência, nunca desejaria ir para um lugar como esse, que você acabou de conhecer um pouco. Porém, aprendemos que céu ou inferno não é simplesmente uma escolha declaratória. Céu ou inferno vai depender das atitudes e da prática da nossa vida em consonância com os princípios que Deus estabeleceu nas Escrituras. Você já chegou a um ponto em sua vida espiritual em que poderia afirmar com certeza que tem a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo? Isto é, se você morresse hoje em um acidente, você sabe com certeza se iria para o céu ou para o inferno? Existem 5 passos para uma pessoa saber se tem uma vida eterna com Deus. Você gostaria de saber esses 5 passos? Então vamos lá. O primeiro passo, desejo ardente da salvação. João 7,37 diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7,38 diz: Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. A eternidade, feliz ou infeliz, depende da escolha que fizermos aqui na Terra. A nossa vida é o período de provação de todo ser humano, porque depois que morre, não existem mais decisões a serem tomadas.
só há dois caminhos eternos: o da vida, que é o céu, e da morte, que é o inferno. E é o homem ou mulher que escolhe. O segundo passo: compreender que é pecador e que está condenado ao inferno. Quem diz é a Bíblia. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No capítulo 6, versículo 23, ele diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é pecado? Pecado é transgredir as leis de Deus, sendo o pecado uma transgressão, é uma rebelião contra Deus. É o mesmo que declarar-nos independentes de Deus. O pecado separa o homem de Deus, porque, sendo Deus santo, não tolera o pecado, e que um homem ou mulher separado de Deus não está em boas condições, mas condenado ao fogo do inferno. O terceiro passo é este: quem pode tirar desta condenação? Somente Jesus. João 14,6 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 3,17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Marcos 16,15 diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Jesus ressuscitou e nos oferece gratuitamente a salvação. É somente crer nele para ter a vida eterna. Jesus vive e oferece o céu como presente para todos os que o recebem pela fé. A salvação começa aqui na terra. Tem início no momento em que o pecador aceita o Salvador Jesus. O quarto passo: arrependimento em Jesus. Atos 3,19 diz assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o quinto e último passo: guardar os mandamentos de Deus. O Senhor Jesus diz assim, João 14,15: se me amas, guardai os meus mandamentos. Guardar onde? Na mente? Não. Os mandamentos têm que ser guardados no coração. Não o coração órgão, mas o coração alma, coração espírito. O primeiro mandamento é esse: confessar publicamente a Jesus na igreja. Romanos 10,9 diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mateus 10,32: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10,33 diz: mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Segundo mandamento, batizar-se. Isso é um mandamento bíblico. Marcos 16,16 diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Unir-se à igreja, o terceiro mandamento. Mateus 18,18. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Quarto mandamento, participar da ceia do Senhor. Isso é vida cristã. É outro mandamento bíblico. João 6,53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida eterna em vós mesmos.
Versículo 54 diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Versículo 55: porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Versículo 56: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. E o 57: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Então, amado, se o Espírito Santo de Deus te tocou e você reconheceu que é pecador, se arrepende e confessa Jesus como o único Senhor e Salvador da tua vida, ore comigo agora. Senhor, reconheço que sou pecador, mas creio que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados na cruz e ressuscitou. Sei que não posso ganhar a salvação por minhas obras, mas te aceito como meu único Senhor e Salvador. É com sinceridade que recebo pela fé o presente da vida eterna. Amém. Próximo vídeo, estaremos falando sobre a maravilhosa doutrina do céu. É a segunda parte deste estudo. Você pode entrar em contato comigo e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Que Deus te abençoe.